Uma vitória nos últimos 8 compromissos, 3 derrotas nos 3 jogos disputados em 2025 e ostentando a sua pior campanha na Bundesliga desde 2008. Eis o trágico cenário que envolve o Borussia Dortmund sob o comando do inexperiente Nuri Sahin. Décimo colocado na tabela da Bundesliga, contabilizando 25 pontos após 18 rodadas disputadas. Se você acha que eu estou me referindo ao Mainz 05, ao Stuttgart, ao Wolfsburg, ao Freiburg ou até mesmo ao Werder Bremen, você está redondamente enganado. Pois, embora com elencos menos valiosos, todos esses clubes encontram-se à frente do Borussia Dortmund, o clube a qual me refiro, cuja campanha é composta por 7 vitórias, 4 empates e 7 derrotas na atual temporada da Bundesliga, o que significa que os aurinegros registram o mesmo número de derrotas e vitórias até aqui no campeonato. Quer dizer, um dado que retrata, dentre outras coisas, por que até uma vaga no G4 passou a ser uma ameaça ao clube da Muralha Amarela. Bom, e diante desta pífia campanha inferior a 50% de aproveitamento, fica evidente porque o Borussia Dortmund vive uma temporada para lá de crítica, que teve como novo capítulo mais uma derrota, porém desta vez para o Eintracht Frankfurt no Deutsche Bank Park, na abertura da 18ª rodada da Bundesliga, ou a primeira rodada do segundo turno do campeonato, em que mais uma vez o principal ponto fraco do Borussia Dortmund ficou exposto. No caso, a fragilidade defensiva da equipe, que já sofreu um montante de 31 gols em 18 jogos disputados até o momento na competição, isto é, mais do que o dobro em comparação ao líder Bayern de Munique. Ah, mas você está comparando a defesa do Borussia Dortmund com a do Bayern de Munique, que é líder e dono da melhor defesa do campeonato. Tá bom, se a gente pegar como parâmetro outras equipes, a gente chega à conclusão de que o Borussia Dortmund vem sofrendo um elevado número de gols. Tanto é que os aurinegros já sofreram 7 gols a mais do que o Eintracht Frankfurt, 5 gols a mais do que o Stuttgart, 4 gols a mais do que o RB Leipzig e, por exemplo, já foram vazados mais vezes do que em comparação a clubes que se encontram na parte inferior da tabela, como é o caso, por exemplo, do Borussia Mönchengladbach, do São Pauli e do Union Berlin, 14º colocado na Bundesliga. Assim, ainda que a grande responsável pela temporada bastante aquém das expectativas por parte do Borussia Dortmund seja a diretoria do clube, é óbvio que tudo isso acaba respingando sobre o treinador Nuri Sahin, que ao mesmo tempo também vem dando motivos de sobra para que todos os questionamentos em torno de si aumentem a cada aparição do Borussia Dortmund aí na temporada. Na realidade, essa aposta por parte da diretoria em Nuri Sahin já se mostrou absolutamente errada. O Borussia Dortmund teve a ideia de contratar o Nuri Sahin, que era auxiliar do antecessor Edin Terzic, muito porque o Terzic, querendo ou não, o trabalho que eu não aprovei, mas ele conduziu o Borussia Dortmund a uma final da Champions League na temporada passada, perdeu do Real Madrid naquela oportunidade no estádio Wembley, e na temporada retrasada brigou com o Bayern de Munique pelo título alemão até a última rodada da Bundesliga, perdendo o campeonato nos minutos finais ali da Bundesliga. Então, ele, na pior das hipóteses, conseguiu um vice-campeonato da Champions League e por muito pouco não acabou com a hegemonia do Bayern de Munique na Bundesliga. E também acompanhou de perto ali o bom trabalho realizado por Xabi Alonso no Bayer Leverkusen. A diretoria do Borussia Dortmund acabou apostando todas as suas fichas no inexperiente Nuri Sahin, lembrando que tanto Nuri Sahin quanto Edin Terzic são treinadores da nova geração e ambos têm enorme identificação junto ao Borussia Dortmund. Inclusive,
eles nasceram na cidade de Dortmund e cresceram torcendo pelo Borussia. À vista disso, a provável saída de Nuri Sahin vem ganhando força no noticiário esportivo europeu a cada tropeço do Borussia Dortmund. Por exemplo, o jornal alemão Bild informa que o Borussia Dortmund já estuda a possibilidade de contratar Sandro Wagner, atual auxiliar técnico de Julian Nagelsmann na seleção alemã, e como plano B tem Roger Schmidt ou Urs Fischer, o Roger Schmidt que foi demitido do Benfica ainda desse início de temporada, e Urs Fischer se encontra livre no mercado desde que deixou o Union Berlin também, após ser demitido pelo clube da capital alemã. Já o Marca vai por outro caminho, dizendo que Erik ten Hag pode ser o sucessor de Nuri Sahin no comando técnico do Borussia Dortmund, principalmente porque o Erik ten Hag foi visto assistindo ao primeiro jogo do Borussia Dortmund em 2025 ali contra o Bayer Leverkusen no estádio Signal Iduna Park. Então o Marca acabou associando essa visita do treinador holandês ao Signal Iduna Park como uma possível afera ali, uma aproximação entre o clube e o ex-técnico do Manchester United. Entretanto, a cúpula diretiva aurinegra continua negando todos esses rumores e assegurando a permanência do jovem treinador de 36 anos de idade. E a gente sabe muito bem que quando isso acontece no futebol, os treinadores costumam sair. Então é fato que Nuri Sahin está na corda bamba, e eu acho que ele ainda não caiu porque o Borussia Dortmund vem encarando uma sequência de jogos nesse início de temporada, tendo inclusive um importantíssimo jogo contra o Bolonha neste meio de semana pela Champions League, já que o conjunto aurinegro briga por uma vaga ali dos playoffs pré-oitavas de final do torneio continental, e depois, em sequência, já tem outro difícil compromisso contra o Werder Bremen, um confronto direto ali por uma vaga no G4 da Bundesliga. O Werder Bremen que ocupa a 9ª colocação na tabela da Bundesliga e o Borussia Dortmund é o 10º colocado. Então, diante dessas circunstâncias, eu acho que a diretoria do Borussia Dortmund optou em manter o Nuri Sahin nesse momento, não realizar nenhuma troca do comando técnico da equipe, para depois sim, muito provavelmente, pensar na contratação de um novo treinador para substituí-lo no cargo. Por outro lado, na Champions League, o Borussia Dortmund não decepciona, né? Ele que já foi eliminado precocemente da Copa da Alemanha ao cair diante do Wolfsburg por 1-0 na segunda fase da DFB Pokal, ele se mantém bem ali na Champions League, onde ocupa a 9ª colocação na fase de Liga, com 12 pontos, o que significa que com mais 4 pontos nos últimos 2 jogos contra Bolonha fora de casa e Shakhtar Donetsk no Signal Iduna Park, os alemães podem até conseguir a classificação direta às oitavas de final da competição, isso de acordo com as projeções da UEFA, né? Além do mais, outro fator preponderante que vem garantindo a permanência de Nuri Sahin no comando técnico do Borussia Dortmund, mesmo a cada derrota sofrida pela equipe, é o fato da diretoria não querer assumir a responsabilidade por tê-lo contratado no início da temporada, pois demiti-lo nesse momento seria a justificativa do erro cometido, né? E a diretoria, é claro, não quer assumir essa culpa, então vem empurrando a situação com a barriga, deixando o Nuri Sahin no comando técnico do time à espera de um milagre, que seria o Borussia Dortmund embalar uma série de resultados positivos e mudar o panorama negativo da temporada, algo que já se provou absolutamente impossível com o treinador imaturo no cargo, ele que não vem conseguindo potencializar o futebol de nenhum de seus jogadores, tampouco definir um padrão de jogo para o time, né? E olha que já estamos aí na segunda metade da temporada, ele até o momento não conseguiu definir um sistema de jogo para o Borussia Dortmund. Inclusive, para você ter uma ideia, se a gente pegar como parâmetro aí o recorte negativo desses últimos 8 jogos do Borussia Dortmund, em que a equipe conquistou apenas uma vitória, sofreu 3 derrotas aí nesses 3 últimos jogos, aí todos em 2025, a gente nota que o Nuri Sahin utilizou 3 esquemas táticos diferentes.
chegando a jogar com 3 zagueiros no 3-4-2-1 contra o Eintracht Frankfurt. E eu diria que o estrago só não foi maior porque o Marmoush não jogou, né? Ele já foi negociado pelo Eintracht Frankfurt junto ao Manchester City por 75 milhões de euros, a maior venda da história do Frankfurt. Então, cara, não dá para elogiar em nada o trabalho do Nuri Sahin, que eu avalio com uma nota 0, assim como o aproveitamento do Dortmund no ano de 2025. E, consequentemente, toda essa pressão que assola o Signal Iduna Park em meio à péssima temporada realizada pelo Borussia Dortmund sob a liderança de Nuri Sahin pode até levar a diretoria do clube alemão a investir pesado nessa janela de janeiro, sempre a menos movimentada e mais cara do futebol europeu. E isso porque, trazendo reforços nesse momento, a diretoria conseguiria acalmar momentaneamente os ânimos dos impacientes torcedores aurinegros. Não à toa, os nomes de Oleksandr Zinchenko e Marcus Rashford, ambos jogadores da Premier League, estão na mira do clube alemão, podendo desembarcar em Dortmund para defender as cores do Borussia ainda neste mês de janeiro. Seja como for, Nuri Sahin continua sendo o treinador mais prestigiado pela torcida do Borussia Dortmund desde a saída de Jürgen Klopp em 2015. É claro, devido ao seu passado glorioso pelo clube, inclusive integrando a equipe de Klopp. E isso demonstra que, por mais inexperiente que ele seja, dirigir o Borussia Dortmund não é uma tarefa nada fácil. Muito pelo contrário, que o digam os experientes Thomas Tuchel, Peter Bosz e Lucien Favre. Então, embora a demissão de Nuri Sahin seja realmente inevitável, certamente ela não solucionará os problemas muito mais complexos do clube que encontra-se com a diretoria dividida fora das 4 linhas e que dentro de campo carece de uma nova identidade, além de parecer não ter condições de alcançar um nível minimamente competitivo. Em outras palavras, questões que denotam quão reais são as chances do Borussia Dortmund não disputar a Champions League na próxima temporada pela primeira vez após 10 anos. Bom, então é isso aí, eu vou ficando por aqui, eu agradeço mais uma vez a sua atenção e peço a gentileza para que você inscreva-se em nosso canal, deixe aí o seu like, seu comentário, compartilhe esse vídeo, ative o sininho das notificações e siga as nossas redes sociais através do site soccerblog.com.br ou deste QR Code que eu vou deixar aí na tela. Você terá acesso a todos os links de nossas redes sociais e a todo o nosso conteúdo na internet. Um forte abraço, uma excelente semana para você, até a próxima e saudações!